de uma forma bem básica. Será que as plantas se alimentam de pizza e água de coco? Da onde será que elas arranjam os nutrientes delas? Bom, a nutrição das plantas ela pode ser dividida de duas formas. A nutrição inorgânica, ou seja, de materiais não orgânicos. O que seriam esses materiais? Por exemplo, água, sais minerais, tipo ferro, níquel, cobalto, alguns materiais do solo, certo? E a planta obtém a maioria desses minerais por meio das raízes. Então as raízes absorvem grande parte desses nutrientes, certo? Vamos ver alguns exemplos desses nutrientes. Aqui tem uma tabela em que eles são divididos em macro e micronutrientes. O que significam macronutrientes? Não quer dizer que são moléculas grandes. Macronutrientes quer dizer que são aqueles compostos, aqueles elementos que as plantas têm maior necessidade. Então elas precisam absorver maior proporção de macronutrientes do que dos micronutrientes, que geralmente é muito, muito, muito pouco que elas precisam absorver. Sendo que se elas absorverem muito, eles podem se tornar altamente tóxicos, tá? E para que serviria basicamente cada material inorgânico desses? O nitrogênio é muito importante para formar aminoácido, ou seja, depois compor as proteínas. As bases nitrogenadas, base nitrogenada, então elas são ricas em nitrogênio, que fazem parte do DNA e também do RNA. O fósforo, que faz parte do ATP, adenosina trifosfato, aquela molécula de armazenamento de energia. No DNA também tem as ligações fosfato, as ligações fosfodiéster, e RNA também tem a importância do fosfato, porque a incorporação das bases nitrogenadas, essas bases precisam estar fosfatadas antes de serem incorporadas. Potássio é muito importante para fenômenos osmóticos, que a gente vai ver daqui umas aulas sobre a abertura e fechamento dos estômatos. Então é muito importante você ter níveis bem controlados de potássio nas células. Cálcio compõe a lamela média das paredes celulares. Então a lamela média é como se fosse um cimento que liga uma parede celular de uma célula à parede celular da célula vizinha. Então, como que essas células interagem? Geralmente elas têm essa lamela média, que tem bastante cálcio e atua como cimento mesmo, uma cola entre uma célula e outra, tá? Então, se essa lamela média não for bem formada, as células não vão estar bem aderidas e não vai ter uma boa formação dos tecidos. Magnésio, muito importante para estar compondo a clorofila. Sem magnésio você não tem a clorofila ativa e a célula não tem como obter energia. Enxofre também faz parte de alguns aminoácidos, como cisteína, serina, certo? E é muito importante na produção das proteínas, certo? O boro é importante para o crescimento dos meristemas, então células tronco. Para a obtenção dessas células tronco é muito importante ter o boro. Cobalto, fotossíntese também. Cobre ajuda as enzimas a funcionarem, então ter reação química dentro das células. Ferro ajuda na respiração celular. Manganês também é muito importante para produzir os cloroplastos, que são aquelas organelas em que fica concentrada a clorofila dentro. Da mesma forma, outros micronutrientes, vários nem citados aqui. Pelos tricomas,
que tricomas e pelos são a mesma coisa. Então a gente vê que algumas plantas têm uns pelinhos. Por exemplo, folha de violeta. Se você olhar a folha de violeta cheia de pelinho, esse pelo é chamado tricoma. E ele tem algumas funções de proteção, de secreção de substâncias e também, de certa forma, de absorção, assim como os estômatos. Mas absorver o quê? Os gases, tipo oxigênio, gás carbônico, que não são materiais orgânicos, certo? Apesar do gás carbônico ter carbono, ele não é um componente orgânico, porque ele se comporta mais como uma molécula inorgânica. Ele se combina formando ácidos, certo? Por exemplo, o ácido carbônico, etc. Então, vários nutrientes também podem ser absorvidos pelos gases, pelas folhas, etc. Micorrizas. Lembra daquela aula de fungo que a gente teve, que os fungos faziam interação com a raiz das plantas e se estendiam? As hifas bem estendidas podiam absorver nutrientes lá longe e passar até chegar nas raízes das plantas. E as plantas, em troca, dão açúcares, proteínas, etc. Mas por que a planta com aquela raiz enorme precisa ainda de uma micorriza? Bom, porque aí é uma expansão que a planta não gasta tanta energia. Ela não precisa de produzir proteína para fazer a célula, não precisa de produzir lipídio, etc. É uma outra célula que está lá e só passa nutriente, ela dá um pouquinho de açúcar, coisas do tipo, de volta para a célula. Então ela economiza muita energia, não tendo que compor vários tecidos, etc. As bactérias fixadoras de nitrogênio, que ficam nas raízes também, principalmente de leguminosas, lembra? Produzem nitritos e nitratos que a planta absorve pela raiz. São cruciais para a nutrição inorgânica da planta, já que o nitrogênio gasoso ele não é absorvido muito bem pela planta. E temos as plantas carnívoras, que elas capturam pequenos animais, como insetos em geral, e digerem para obtenção de vários nutrientes, principalmente do nitrogênio. Então ela não tira todos os nutrientes das raízes, elas também digerem seres vivos para conseguir esse material inorgânico. E como que as pessoas sabem da necessidade de cada um desses nutrientes? Aqui tem um experimento simples. Então, eles plantaram, fizeram uma plantação em que todas essas plantas recebem todos os nutrientes. E aqui faltando um dos nutrientes. E aí os cientistas vão fazendo experimento variando cada um dos nutrientes para ver qual que impacta mais. Aqui é uma tabela, né, mostrando a importância de cada nutriente para uma planta. No caso aqui está mostrando a cannabis sativa, que é a maconha. Então ela parece ser uma planta mais fácil da gente ver os efeitos nas folhas da falta ou excesso de algum dos nutrientes. Então, por exemplo, o nitrogênio, quando está faltando um pouquinho, a folha começa a ficar amarelada. Quando está faltando bastante, já bastante tempo faltando, a folha está bastante amarelada, certo? Fósforo também fica um tom verde amarelado, ok? E toxicidade de fósforo, ela já fica azulada. Então, nutriente em excesso também mata as plantas, tá? Adubo em excesso, por exemplo, leva as plantas à morte. Quando você tem excesso de potássio, a folha vai ficando amarelada nas pontas. Ela não fica inteira amarelada igual no nitrogênio. Aqui, zinco, quando está com toxicidade de zinco, ela fica inteira amarelada com as pontas secas. E aqui nós vemos vários outros padrões. Às vezes é meio difícil de diferenciar um do outro quando tem necessidade de nutriente. E não é só as folhas que sentem isso, tá? Os frutos também sentem a falta de nutrientes e podem desenvolver manchas, etc. Ok? E a segunda parte da nutrição é a nutrição orgânica. Então, é a forma das plantas obterem açúcares por meio da fotossíntese. E isso acontece principalmente nos cloroplastos. Os cloroplastos, como a gente já falou, são
organelas ricas em clorofila. E esses cloroplastos, eles se organizam dentro de células e lá ocorre a produção de energia. Os tecidos mais ricos em cloroplastos são os do parênquima clorofiliano, que a gente falou na última aula. E eles estão presentes principalmente nas folhas e caules jovens, quando o caule ainda está verde. Né? Quando o caule já está marrom, formando casca, tronco, já não tem muito parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano pode ser dividido em dois tipos. O parênquima clorofiliano palissádico e o parênquima clorofiliano lacunoso. Como que é o palissádico? O palissádico, geralmente ele tem células alongadas, então são células mais compridinhas. Elas costumam estar bem embaixo da epiderme superior, tá? Então a folha, ela precisa de ter epiderme em cima e embaixo, protegendo todas as células de lá de dentro. Igual a nossa pele. Nosso braço a gente tem pele em cima, pele embaixo, a epiderme. E essas células são muito próximas entre si. E elas parecem cercas de palitinho ou paliças. Então, por isso, palissádico. Porque parece que tem um palitinho do lado do outro, porque elas são bem compridinhas. Aqui, nessa foto por microscopia de planta, a gente vê o parênquima palissádico. Então, várias células compridinhas aqui, mas na parte esverdeada. E essa folha tem esse parênquima palissádico na parte de cima e de baixo da folha, tá? Então a folha consegue fazer fotossíntese por cima e por baixo. Algumas folhas só tem por cima, outras só tem por baixo. Por quê? Isso depende do lugar da incidência de sol. Então, se a planta precisa muito de sol para fazer fotossíntese, ela pode ter em cima e embaixo. Por quê? Porque as folhas às vezes ficam tortas e dependendo do horário do dia, o sol bate naquele ângulo e a planta pode fazer fotossíntese pela parte de baixo da folha também, certo? E o parênquima lacunoso, ou parênquima clorofiliano lacunoso. Como o próprio nome diz, ele tem lacunas entre ele, então ele é um pouco mais esponjoso. As células, elas têm aspecto mais irregular, não é igual ao palissádico, que elas são todas bonitinhas, mais alongadinhas. No lacunoso, elas são ovaladas, aí a outra célula é mais comprida, a outra é mais esférica, etc. Não é tão bem definida a forma delas. E tem muito espaço vazio entre as células. Então, tem as células e aqui a gente vê bastante espaço entre elas, tá? Por que que existe esse espaço entre as células? Para a passagem de ar. Então, para a passagem de oxigênio e gás carbônico. Porque na fotossíntese as plantas incorporam gás carbônico e eliminam oxigênio. Então, para o oxigênio e gás carbônico fluírem entre as células e saírem das folhas, precisa de ter bastante espaço, tá? Aqui nesse desenho, a gente vê a epiderme superior, a proteção da epiderme pela cutícula, que é secretada pela epiderme para impermeabilizar células, parênquima palissádico, depois lá no meio vem o lacunoso, e aí pode ter epiderme inferior. Nós temos os estômatos, que são aberturas que permitem a entrada e saída dos gases. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes, tá? E aqui o colênquima. Lembra que a gente falou? O colênquima era um tecido de sustentação composto por células vivas e que teria uma composição semelhante à cartilagem, né? Uma textura semelhante à cartilagem. Ele dá uma sustentação, mas ele não é tão rígido. E aqui a gente vê o colênquima em cima e embaixo protegendo os feixes vasculares. Aqui essa abertura grandona seria o xilema, tá vendo? O xilema mostrado aqui em todos. E essas células mais juntinhas seriam o floema. E aqui onde tem colênquima, onde forma as nervuras da folha. Então sabe aquela nervura do meio da folha? Aquela mais intensa da gente ver? É aqui que tem esse colênquima bem mais desenvolvido, ok?
E aqui no meio teria um parênquima lacunoso. Só que é meio difícil de enxergar esse. Aqui a gente tem o que a gente chama de mesófilo homogêneo. É quando os tecidos internos da folha não tem diferenciação entre si. Então o parênquima e o parênquima palissádico e o lacunoso, eles não são muito diferentes. Isso é só um detalhe, tá? Mas aqui é pra gente ver, ó, que não tem como diferenciar muito. As células aqui, elas não são tão regulares assim no tamanho, etc. Mas aqui a gente vê um pequeno espaço entre as células para a passagem dos gases. Aqui é uma célula que tem um parênquima palissádico só no topo. Então ela tem aqui umas 3 camadas de parênquima palissádico. Depois tem o lacunoso, células uma maior que a outra, etc. Muito espaço para respirar. O estômago, que é a abertura para o gás entrar e sair. E os feixes vasculares. Vamos focar agora mais detalhadamente na estrutura das folhas. Então as folhas, elas têm um revestimento por cima e por baixo de epiderme, que são células muito juntas, achatadas e sem clorofila. Por quê? Porque elas não estão lá para fazer fotossíntese em geral. Pode ser que uma espécie ou outra de planta tenha uma com clorofila, mas elas estão lá para revestimento só. Elas estão para proteção da folha, para a planta não desidratar, para a planta não receber muito sol, para não ter contato com vírus e bactérias e fungos, etc. Tá? E elas têm a capacidade de secretar para a parte de fora a cutícula, que tem cera ou cutina. Pensem na cera, cera de abelha ou cera de ouvido. Geralmente é composto por material bastante lipossolúvel. Se ele é lipossolúvel, ele tem tendência a dissolver gordura, mas ele não se mistura com a água. Isso faz com que a água fique lá dentro sem ir para fora. Ou então a água que cai na folha começa a escorrer. Então dá uma impermeabilidade para a folha não transpirar sem parar, porque folhas também transpiram. Temos as nervuras, que tem colênquima ou esclerênquima na sua composição. Então, tecidos de sustentação um pouco mais rígidos. Pode ter os dois, pode ter só um ou só o outro, etc. E geralmente eles acompanham o xilema e o floema, ok? Nós temos os estômatos, que são estruturas que abrem e fecham, e eles permitem a troca de gases. Eles são estruturas compostas por células. Tem uma célula de cada lado, chamadas células guarda. E essas células guarda, elas também são clorofiladas. O que acontece com elas? A gente vai ver esse mecanismo depois, mas quando tem um influxo, ou seja, uma entrada muito grande de potássio nessas células, entra água junto. E o que acontece? Essas células incham. E a borda a borda superior e inferior dessas células é unida. Então, quando elas incham, elas só abrem o meio e formam a abertura chamada ostíolo, que é por onde o ar entra e sai. Então, a gente tem a célula guarda, que se abre e forma o ostíolo. E toda essa estrutura, célula guarda, ostíolo, é chamada estômato, ok? Temos o parênquima palissádico, como a gente viu, o parênquima lacunoso, que aqui, tá vendo, mais irregular. Os dois parênquimas formam o mesófilo, só título de curiosidade. Muitos espaços livres. E aqui, ó, os feixes vasculares bem no meio. Tá? Isso é a estrutura de uma folha, ou seja, a parte do limbo, aquela parte com bastante área superficial e fina, ok? Nas folhas ocorre a fotossíntese, que vocês já devem ter visto em outra frente, como que ocorre a fotossíntese de uma forma mais detalhada. Mas as plantas usam o dióxido de carbono ou gás carbônico, CO2 é tudo o mesmo nome, né? A mesma molécula, que é obtido pela respiração. Então, quando abre o estômago, entra gás carbônico do ar.
ou elas tiram do metabolismo das células vizinhas. Lembram, quando uma mitocôndria está fazendo a respiração celular, ela libera CO2. Ela consome oxigênio e libera CO2. As plantas também respiram, fazem uma respiração aeróbia. Então, durante o metabolismo dela, elas liberam um pouco de CO2. E esse CO2 nem precisa deixar a folha, ele já é usado lá dentro para fazer fotossíntese de novo, que é outra forma de obtenção de energia. Pela fotossíntese, elas geram carboidratos, ou seja, açúcares, principalmente a glicose, que é usada como fonte de energia. Então, durante a fotossíntese, entra o gás carbônico, ele se combina com a água e, por meio de reações enzimáticas dentro da célula, num meio com luz e transporte dos elétrons livres gerado pela luz na cadeia transportadora de elétrons da clorofila, conseguem gerar uma molécula de açúcar e oxigênio que elas liberam, ok? Então a gente vê que a água é usada na fotossíntese. Ela é importante como componente celular para manter a célula hidratada, para manter o citosol da célula, para reações enzimáticas, mas ela também é muito importante para as reações da fotossíntese, ok? A água é absorvida pela raiz, mas ela também pode entrar pelos estômatos. Então, o vapor de água pode entrar nos estômatos. Da mesma forma, esse vapor de água pode sair. Então, a planta transpira. Por isso que de manhã a gente sempre vê o orvalho. O que é o orvalho? É a transpiração das plantas que condensou. Por quê? Porque o ar está mais frio durante a madrugada. Então, de manhã, quando a gente vê as folhas, elas têm gotículas de água em cima. Por que ficam gotículas? Porque tem a cutícula impermeável e nas aberturas dos estômatos saem, elas já condensam e ficam lá em cima, quase que flutuando, ok? E não é só glucose ou glicose que é produzida pela fotossíntese, mas também a sacarose. Então aqui a gente tem a glicose ou glucose, que é um açúcar, então composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, várias hidroxilas aqui. Também pode ser composto de sacarose, que é quando uma glicose se combina com uma frutose. Tá vendo? Anel de 6 membros, glicose, anel de 5 membros, frutose. Quando eles combinam, eles formam um disacarídeo. E aí quebra essa ligação quando a planta precisa usar o açúcar e dá a fonte de energia. O açúcar industrial que a gente compra é basicamente sacarose, tá? E também elas podem produzir o amido, que é o material de reserva delas. É um polissacarídeo, ou seja, uma repetição enorme de glicoses. Então aqui a gente pode ter de 300 a 600 glicoses unidas em cadeia para formar o amido. Amido é muito comum no milho, batata, etc. Tá? Então tudo isso pode ser produzido pela planta. A planta produz inicialmente a glicose, pode transformar a glicose em frutose e pode transformar a glicose em amido, etc. Nós temos os parênquimas de reserva também, que a gente discutiu na última aula. Aqui a gente está mostrando o parênquima amilífero, ou seja, ele armazena amido, certo? É muito comum em beterraba. Então, a beterraba, aquele caule da beterraba, é rico em amido, sementes de milho. A batata, que é um tubérculo, aquele tubérculo que seria tipo um caule, é rico em amido. Nós temos aqui células, né? Células da raiz, aqui. Né? Na verdade, aqui é do tronco, é mais do tronco, e aqui creio eu que seja da raiz. E se você usa iodo, o iodo interage com o amido e ele mostra onde está o amido. Ele deixa essa cor mais vinho. Tá? Então todas essas células que estão vinho, elas são ricas em amido. E vocês estão vendo que nessas células a gente vê vários pontinhos. Esses pontinhos são os grânulos de amido, porque ele acaba sendo insolúvel. De tão grande que a cadeia fica, rica em carbonos, ele vai perdendo a solubilidade e pode formar grãozinhos lá dentro.
E aqui, olha o tanto de células que tem, cada uma tem um pouquinho de amido, tá? Então, o amido a gente vê que fica bem distribuído nesse parênquima. E olha, disperso aqui no meio desse parênquima de preenchimento, tá? Ele pode estar presente na raiz, no caule e até nas folhas, mas em geral é em raízes como cenoura ou em caule como batata, beterraba, porque a batata é um tubérculo, o tubérculo é uma derivação de um caule. Aí vocês agora esquecem, não é tudo que tá roxo agora que quer dizer que tem amido, tá? Agora eles usaram outros reagentes para tingir a célula. Então isso daqui não indica amido mais, ok? Esse é o parênquima aerífero ou aerênquima. Ele armazena ar e é muito importante para aquelas plantas que são aquáticas e elas precisam flutuar ou, em alguns casos, mas é mais difícil, armazenar ar para usar na fotossíntese. E, em geral, é para a planta flutuar. Então, olha o tanto de espaço que cria para o armazenamento de ar. São células do parênquima e elas criam esses espaços bem grandes, são espaços muito maiores do que um parênquima lacunoso, tá? Parênquima lacunoso é um espacinho. Aqui são uns buracão para armazenar bastante ar. Olha aqui o tamanho das estruturas em relação à folha. Então, isso daqui é uma folha inteira. Agora pensa que isso daqui tem o que? Uns 20% do tamanho da folha? Só esse. Então é muito espaço, tá? Nós temos também o parênquima aquífero, ou seja, ele armazena água. Para que algumas plantas precisam armazenar água? Principalmente aquelas que vivem em deserto. Então os cactos, eles armazenam bastante água. Suculentas, em geral, armazenam muita água. Por isso que quando você quebra uma folha, começa a minar um pouquinho de água. E, é claro, plantas normais também precisam armazenar um pouco de água, porque não é todo dia que chove, né? Então, até aguentar de uma chuva para outra, precisa de ter uma aguinha lá armazenada nas células, porque o solo pode secar, tá? Aqui, onde está escrito PA, é o parênquima aquífero. Então, tudo isso daqui de células do parênquima aquífero, mostrado aqui também. Ó, aqui, parênquima aquífero, as células já não têm muito aquele formato bem definido, mas elas são um tecido de preenchimento e que armazenam água, ok? Aqui, o parênquima aquífero também, a gente vê um pouquinho de organelas dispersas lá no meio, talvez alguns vacúolos, mas a célula é muito rica em água, tá? Essa água ela pode ser armazenada principalmente dentro dos vacúolos. Então, vocês lembram que células vegetais elas podem ter vários vacúolos que depois, quando a célula vai amadurecendo, viram um vacúolo gigante em geral. Dentro desse vacúolo vai armazenando água. Então, quando a gente vê a célula desse tamanho, geralmente grande parte dela foi tomada por água dentro daquele vacúolo. A estrutura da raiz. Nós já vimos essa estrutura e ela tinha a zona pilífera, que tem a região da casca, uma região um pouco mais rígida, e o cilindro central. A zona pilífera é onde tem principalmente aqueles pelinhos aqui mostrados, os pelos radiculares. Geralmente eles são unicelulares e são expansões citoplásmicas ou citoplasmáticas que captam água. E conjuntos multicelulares que formam as raízes secundárias, também para absorção de água. Estamos vendo isso de novo porque essa é a aula de nutrição, ok? A epiderme, que apresenta os pelos absorventes. Então, aqueles pelinhos são de células da epiderme. Elas não fazem só o revestimento. Elas fazem também função de absorção na raiz. O córtex é composto pelo parênquima. Então, toda essa região que a gente vê aqui, ó, de córtex, toda essa região grande aqui, é um tecido de revestimento. Ele pode ser só para preencher, na verdade, preenchimento, né? Ele pode ser só para preencher esse espaço, ou ele pode ser um parênquima
de reserva de amido, ou reserva de ar, ou reserva de água, etc. Certo? Geralmente é muito difícil ser um parênquima clorofiliano, porque ele está embaixo da terra e a raiz não tem como receber luminosidade para fazer fotossíntese. Temos o cilindro central da planta, que é composta pelo periciclo. Lembra o periciclo que tinha era um tecido de meristema secundário capaz de produzir outros tipos de célula, de revestimento, né? E temos aqui o câmbio. O câmbio também, o meristema secundário, que para dentro ele se diferencia como xilema, para fora o floema. Tudo isso é chamado cilindro central. E o cilindro central, ele pode possuir uma medula. Então ele pode possuir mais um espaço aqui no meio de parênquima, tá? Mas isso só acontece nas monocotiledôneas. Então pode ter um parênquima ainda mais interno, ok? O periciclo, ele se origina das raízes ele origina as raízes secundárias por meio das mitoses múltiplas. Então ele fica lá perto do xilema, como a gente tinha visto aqui, o periciclo, né? Um meristema secundário, e ele pode gerar as raízes. Então a raiz vai sendo gerada de dentro para fora. Aquela raiz secundária que a gente vê aqui, ela vai sendo gerada de dentro para fora. Deixa eu ver aqui. Slide. Tá. Então, se eu não molhar a planta por um dia, o parênquima aquífero ajudará ela a continuar viva. Sim. Sim. Por isso que as plantas, em geral, a gente molha a cada 3 dias, por aí. Porque senão, o que pode acontecer? Causar desbalanço osmótico nela, então ela começa a ter muita água lá dentro, ou você facilitar o aparecimento de fungo. Então a raiz está muito úmida, os fungos começam a decompor a raiz, então eles podem se aproveitar da raiz. Depende, se seu manjericão fica em vaso e numa região que pega bastante sol, aí você pode molhar todo dia. Igual eu tenho uma avenca, que é tipo uma samambaia, eu tenho que molhar ela todo dia, porque senão ela morre. Ela é muito sensível, eu acho que é uma planta que não tem esse parênquima desenvolvido. Ela talvez transpire muito, mas ela precisa de muita água. Todo dia eu tenho que molhar ela. Agora, se é uma planta que fica no solo, o solo costuma reter mais água que o vaso, né? Porque o vaso esquenta as laterais, evapora muito. Então, se tiver indo bem, ok, só não pode molhar muito. Agora, um cacto, mesmo que ele esteja em vaso, se você molhar um cacto em vaso todos os dias, ele vai morrer, porque ele tem muito parênquima aquífero e ele vai apodrecer. Ele vai apodrecendo e ele costuma apodrecer porque as células morrem de tanto armazenar água, elas vão, tipo, sei lá, estourando por dentro, ou cria um desbalanço que a célula começa a ter poucos nutrientes inorgânicos pro tanto de água que tem, e vai morrendo, e conforme vai morrendo vem fungo, e lá é úmido, matéria orgânica, aí a planta morre de uma vez, tá? Se o slide travar, vocês podem ligar o áudio, tá? Porque não consigo ver o chat toda hora. E se vocês não entenderam alguma parte, eu posso voltar, porque a aula já tá quase no fim. Essas aulas agora de botânica são mais tranquilas. Então aqui o periciclo, ele costuma se dividir e gerar células da raiz. E ela vai empurrando até que gera aquela raiz secundária. Então essa nova raiz, ela atravessa todos os tecidos, tá? Ela atravessa todo aquele parênquima do córtex, pode até atravessar a epiderme e gera uma epiderme nova para ela lá. E elas emergem lateralmente, tá? Essas daqui são ramificações endógenas, ou seja, endo de dentro, gena de origem, né, de gênesis. Então elas têm origem interna, elas vêm de dentro da raiz e geram as raízes secundárias. Quando a raiz ela vem do caule, lembra que tinham raízes que vinham do caule, tipo a raiz do milho, da cana de açúcar,
são raízes adventícias, ou de ficus, figueiras, que vêm de lá dos galhos, elas são raízes de ramificações exógenas, ou seja, exos, que vem de fora, e genos, gênesis, formação. Por quê? Porque elas não têm a formação de dentro daqui do periciclo da raiz. Elas vêm daquelas gemas laterais que estão nos galhos. Então lembra que a aula passada eu mostrei onde ficavam as gemas? Aquelas estruturas cheias de células meristemáticas ou células tronco, primárias. Então elas podem virar qualquer tipo de tecido, basicamente, dependendo do estímulo. Então elas estão lá no caule, lá no tronco. Se tem estímulo para elas formarem as raízes, elas descem para a terra. E a gente vai ver daqui umas aulas por que raiz sabe que ela tem que ir para a terra. Ela percebe a gravidade. Tá? Só um spoiler. Estrutura do caule, que também atua na nutrição. Quando é jovem, tem epiderme e pode ser fotossintético. Então o caule pode fazer fotossíntese, por isso está na aula de nutrição. Ou de armazenar substâncias, tipo o caule da batata, que armazena coisas. Os vasos, eles podem depender a disposição, se é mono ou dicotiledônia. Então, monocotiledônia são bem dispersos. Na dicotiledônia é bem organizado o xilema e o floema. Então, independente, se é mono ou é di, o xilema está para dentro, o floema está para fora. Mas aqui a gente tem vários xilemas e floemas, né? Vários feixes vasculares espalhados por aí. Aqui eles estão em um círculo, tá? Um círculo concêntrico. Aqui nas monocotiledôneas, o caule ele tem apenas epiderme revestindo e no interior pode ter várias reservas de alimento. E os vasos formam os feixes líbero-lenhosos. Liber significa floema, lenho significa xilema, ok? E com esclerênquima circundando os vasos, tá? Nem sempre é um clorênquima. Esclerênquima é aquele de células mortas que são mais rígidas, né? Uma estrutura mais parecida com os ossos. E nas dicotiledôneas, o caule jovem tem estrutura primária, então tem lá xilema, floema, mais esclerênquima. Os vasos são bem regulares e possuem câmbio. Né? O câmbio é aquele tecido que fica no meio, que quando ele vai para fora ele gera o floema, quando vai para dentro ele gera o floema, certo? E agora os tecidos de secreção. A planta ela precisa secretar algumas coisas para manter a sobrevivência delas. O principal meio de secreção, né, a principal estrutura de secreção são os nectários, que eles secretam néctar. Ele é muito importante para a reprodução das plantas e também proteção das plantas. Então, eles são glândulas, tipo as nossas glândulas salivares que estão aqui na boca, produzindo saliva, baba. Eles produzem néctar e vão secretando uma solução meio aquosa e açucarada com um pouquinho de proteínas para o alimento dos insetos e aves, e morcegos também. Geralmente eles estão lá embaixo, na base da flor. Por quê? Para o inseto chegar lá e pegar o néctar, ele esbarra com as partes reprodutoras e leva o pólen para um lado e para o outro. Inflorescências e pedúnculos florais também podem apresentar nectários, tá? Então pode estar no pedúnculo floral, pode estar no receptáculo floral, etc. E algumas espécies, são poucas espécies na verdade, mas algumas plantas elas podem ter nectários no caule. Para que isso? Se o caule está tão longe da flor e não vai ajudar a carregar o pólen? Porque fica tipo um copinho, uma tacinha, e as formigas vão lá beber. As formigas amam o néctar que está tendo lá. E o que elas fazem? Protegem essa planta. Então, a hora que chega outro inseto para tentar comer a planta, a formiga vai lá e mata o inseto, ou briga com o inseto, etc.
Por quê? Porque se matar a planta, ela não vai mais ter os pocinhos de néctar dela para ela beber. Então ela não come a planta, ela não pica a planta, ela só vai lá e bebe o néctar da planta e impede insetos de comerem essa planta. Canais resiníferos. Eles secretam resinas, tá? Resinas são meio lipossolúveis e elas são muito comuns em troncos e ramos e até nas folhas de gimnospermas, então pinheiros. E elas protegem a planta contra insetos, fungos, etc. Toda vez que você vai lá e faz uma ferida nessa planta, essas plantas elas começam a secretar essa resina. Por isso que a gente tem vários insetos da era pré-histórica preservados aqui dentro. Eles foram lá comer a planta falou tipo, não, não, não. Começou a secretar resina, englobou eles e matou esses insetos. Tá? Então sempre que uma gimnosperma pode ser ferida, várias liberam isso. E tem angiospermas que também liberam, tá? E ficam próximas dos tecidos condutores, esses canais resiníferos. Aqui dá para ver os canais resiníferos, que eles produzem e secretam aqui no meio a resina. Então essas células produzem e secretam para esse espaço vazio a resina. E quando você fere a planta, você abre esses buraquinhos, esses espaços e começa a sair até coagular. E os canais laticíferos, que produzem o látex, que a gente chama de leite das plantas, mas o nome verdadeiro é látex, que é o que a gente usa para produzir borracha, pneu, etc. É um líquido esbranquiçado que é muito importante para o fechamento dos ferimentos da planta. Assim como os canais resiníferos, ele tem função muito semelhante, tá? Proteção da planta, porque ele costuma ter muitos compostos tóxicos, espantando os animais e ajudando na coagulação, tipo uma casquinha de machucado que a gente tem, que as nossas plaquetas fazem, o látex também faz, apesar de não ter células nesse látex, é só um líquido viscoso. E ele é bem tóxico. Então, por exemplo, se você corta uma folha de ficus, vai sair um leite, o látex. Se você passar a mão no olho, vai causar uma irritação muito grande, tem perigo de você ficar cego. Alguns cactos produzem látex. Então, minha mãe uma vez já teve um acidente. Ela foi cortar um cacto, a hora que ela bateu o facão no cacto, voou látex no olho dela. Ela quase ficou cega, o olho dela ficou muito vermelho, inchado. Manga, a mangueira também, se você tira uma folha da mangueira, ela solta esse látex, etc. Tá? E aqui a gente vê que eles são canais fluindo látex, armazenando. E aí a hora que você tem o rompimento na casca, fere esses canais e começa a sair o látex. Ok?